Senhoras e senhores deputados, vamos então concluir a nossa reunião de hoje com a segunda e última audição aprazada para esta tarde. Temos o gosto de contar connosco com a presença do Dr. José Furtado, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço. A sua audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP e está a ser ouvido na sua qualidade de ex-presidente do Grupo Águas de Portugal. Um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP e aprovado pelo plenário da Comissão. Cumpre-me, assim sendo, recordar os termos em que esta audição vai decorrer. Tratando-se de uma audição a requerimento, darei de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, ao Sr. Deputado Paulo Núncio, que disporá para o efeito de até 5 minutos. Como o partido requerente terá direito à resposta imediata, subsequente e imediata por parte do Dr. José Furtado, que também, e antecipadamente agradecendo que se contenha nos tempos de gasto com a formação das questões, mas é evidente com a tolerância que todos nós compreendemos, exatamente responder por definição demora mais do que perguntar. Feita essa sua resposta ao grupo parlamentar interpelante, eu darei a palavra aos outros grupos parlamentares, que disporão também de 5 minutos, e sendo que aí o doutor terá a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que eu só lhe devolverei a palavra depois de todos os grupos parlamentares terem formulado as suas questões, e disporá então do tempo correspondente às perguntas gastas pelos grupos. Não. Não, portanto, trata-se da grelha padrão, 5, resposta conjunta, e, portanto, o doutor disporá, estimo eu, 20 minutos a manter-se a composição da sala para responder, então, e depois há uma última ronda, essa depende de inscrição individual, que não posso estimar o tempo, mas sei que a cada senhor deputado estão atribuídos até 2 minutos e disporá do tempo correspondente ao somatório das questões formuladas. Sr. Deputado Paulo Núncio, tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. José Furtado nesta comissão. Nós requeremos a sua audição porque entendemos que existem um conjunto de pontos que têm que ser esclarecidos, designadamente que resultam de uma audição do ex-Ministro das Finanças, Fernando Medina, e entendemos que as frases, as afirmações que são feitas no Parlamento perante os deputados e face ao país têm que ser fundamentadas. Daí que o CDS tenha requerido esta fundamentação, porque as frases, as afirmações têm um responsável e esse responsável tem que responder por essas afirmações. Quando foi publicado o relatório da UTAU, de 9 de abril, que apontava, em primeiro lugar, que a redução da dívida pública em 2023 tinha sido meramente artificial e que tinha havido uma interferência política e uma ingerência governamental nesse esforço de redução artificial da dívida pública, o CDS requereu a audição urgente do ex-ministro Fernando Medina nesta comissão. E durante a sua audição, nesta comissão, no dia 14 de maio de 24, o Dr. Fernando Medina foi colocado perante a seguinte questão, e vou citar. Enquanto Ministro das Finanças, forçou ou não, em dezembro de 2023, que a empresa Águas de Portugal procedesse a uma distribuição extraordinária de dividendos no montante de 100 milhões de euros pelos acionistas para baixar a dívida pública? Esta foi a pergunta que lhe foi colocada na audição de 14 de maio. O Dr. Fernando Medina respondeu, e passo a citar, eu rejeito a palavra que o senhor deputado utiliza de pressão sobre as empresas, porque não há nenhuma pressão sobre as empresas. Ponto. Mas o Dr. Fernando Medina acrescentou ainda, e passo novamente a citar, eu não percebo o tema do que é uma ingerência política sobre empresas do Estado. No final da audição, o ex-ministro Fernando Medina concluiu, e passo a citar, aqui que se criou esta ideia de que os coitadinhos das águas, que estavam lá todos muito bem e que agora um governo, como permite o exercício da sua função, não tem aderência nenhuma à realidade. Fim de citação. Finalmente,
à pergunta de vários grupos parlamentares se houve um compromisso de que a empresa teria um aumento de capital do mesmo montante da distribuição extraordinária de dividendos de 100 milhões de euros, o ex-ministro Fernando Medina nada respondeu. Posteriormente a esta audição, o CDS avançou com um requerimento a pedir a junção de documentos relevantes sobre estas operações que ocorreram no final do ano 2023. Ora, os documentos que esta Comissão recebeu da Águas de Portugal desmentem categoricamente o ex-Ministro das Finanças, Fernando Medina, ou seja, o Ministro das Finanças não disse a verdade a este Parlamento e omitiu informação. E isto é grave e tem que ser hoje esclarecido. Nesse sentido, eu gostaria de lhe fazer as seguintes perguntas. Primeira pergunta. É verdade ou não que o Dr. José Furtado, em e-mail dirigido ao então Secretário de Estado João Mendes no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, manifestou expressamente que a redução da capitalização do Grupo Águas de Portugal, solicitado pelo Ministério das Finanças, teria consequências muito gravosas na atividade futura do Grupo. Tenho aqui o e-mail de 24 de dezembro. Segunda pergunta. É verdade ou não que, por pressão do Ministério das Finanças, no e-mail de 28 de dezembro, o Dr. José Furtado propõe a distribuição aos acionistas da Águas de Portugal de apenas 55 milhões de euros por conta de resultados transitados? Tenho aqui também o e-mail dirigido pelo Dr. José Furtado. Terceira pergunta. É verdade ou não que, por e-mail de 28 de dezembro, dirigido ao Dr. José Furtado, o Dr. Fernando Medina, na altura Ministro das Finanças, pressionou a empresa Águas de Portugal para imediatamente libertar os fundos para reduzir a dívida pública, ou seja, ainda durante o ano 2023, fazendo referência, aliás, de que seria a todos os títulos errado comprometer dividendos integrados dos orçamentos de Estados para 24 e 25, quando esses serão executados na plenitude por outro governo. Primeiro parágrafo do e-mail de 28 de dezembro, assinado por Fernando Medina. Quinta pergunta, ou quarta pergunta. O Sr. Doutor, enquanto Presidente do Conselho de Administração das Águas de Portugal, foi ou não pressionado pelo Ministro Fernando Medina para que a empresa procedesse imediatamente, antes de finalizar o ano 2023, a uma distribuição extraordinária de dividendos no montante de 100 milhões de euros? É verdade ou não que nesse e-mail o ex-ministro Fernando Medina pôs em causa o profissionalismo e o empenho da equipa de gestão das Águas de Portugal, tendo dito, e eu também passo a citar, o Grupo Águas de Portugal foi a única exceção a esta regra, tendo-se recusado a trabalhar de forma ativa e construtiva no processo. Pelo contrário, a equipa de gestão que Vossa Excelência lidera demonstrou repetidamente indiferença face aos objetivos e prioridades claramente colocadas pelo acionista, revelando falta de diligência e de profissionalismo exigido a qualquer gestor. Tendo referido, aliás, que essa omissão de diligência, o Dr. Fernando Medina, era uma omissão particularmente inaceitável. Estou a terminar, Sr. Presidente. É verdade ou não que no e-mail de 29 de dezembro, perante a pressão do Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, o Dr. José Furtado sentiu necessidade de defender a sua reputação de 30 anos como gestor público? Quais foram, últimas duas perguntas, quais foram as repercussões financeiras da pressão realizada pelo Dr. Fernando Medina? O grupo continua a ter a possibilidade de mobilizar fundos estruturais para viabilizar alguns dos investimentos estratégicos? E, finalmente, em que termos e com quem ficou acordado o aumento de capital da empresa? Ou seja, houve algum compromisso realizado com o Governo, com o anterior Governo do Partido Socialista, de que depois de ter sido pressionado a distribuir 100 milhões de euros de resultados transitados, no ano seguinte, a Águas de Portugal poderia fazer um aumento de capital de montante similar? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Espero que o Sr. Deputado Paulo Núncio não acabe por consagrar nas comissões a regra que agora passou a existir no plenário. Há 2 minutos atrás já teria sido desligado o seu microfone. Sim. Que, aliás, lhe peço para fazer agora. Está ligado. Obrigado. A palavra, então, ao Dr. José Furtado para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Faça favor.
Muito boa tarde. Sr. Presidente, muito obrigado por passar a palavra. Senhoras deputadas e senhores deputados, agradeço o convite para aqui estar. Constitui para mim uma distinção. Naturalmente que corresponderei a todas as vossas perguntas com maior objetividade e rigor. Certamente que sem o desejável brilho, pois não desenvolvi competências para lidar com esta inusitada exposição. Sou administrador de empresas há 30 anos, com provas dadas e cultura de serviço público. Prezo muito a minha integridade e reputação. Orgulho-me, pois, pelo facto, pelo facto do Conselho de Administração a que presidi, até maio último, ter demonstrado uma conduta exemplar no tema que temos em apreciação. Antes de submeter às vossas, de responder às questões do Dr. Paulo Núncio e as demais, gostava de tecer algumas considerações breves. Antes, basicamente, gostaria de tecer 2 comentários para evidenciar o alinhamento da equipa de gestão com os bons princípios do governo societário. Por um lado, estamos todos bem cientes de que na vida das empresas a gestão do capital é a prerrogativa legítima do acionista, salvaguardado que esteja o cumprimento dos requisitos legais e regulatórios. Este é um dado comumente aceite. As deliberações tomadas pelo acionista assumem, pois, caráter vinculativo de execução obrigatória pela gestão. Um outro pressuposto que gostava aqui de deixar de início, que é o Conselho de Administração, compete articular com equilíbrio e sensatez o seu quadro de obrigações, conjugando as legítimas exigências do acionista com as inalienáveis responsabilidades do gestor. E a salvaguarda da robustez financeira é uma dessas responsabilidades. Constitui uma premissa fundamental para o grupo, com a relevância do Grupo Águas de Portugal, pelo que, de forma empenhada e construtiva, coube à gestão explorar todas as alternativas que não produzissem um impacto definitivo nos fundos próprios. Eu penso que é importante ganhar alguma perspectiva, e foi esse o meu objetivo, e assumir que estas 2 dimensões são particularmente relevantes. Os direitos dos acionistas e as responsabilidades dos gestores. E foi neste quadro que se deram as interações. Eu diria que este quadro é um quadro de normalidade, é um quadro de perfeita normalidade, em que naturalmente ao acionista compete ter uma perspectiva mais abrangente, olhar para a alocação do capital, o custo de oportunidade do capital, questões associadas, a gestão do capital, a aplicação dos resultados, questões desse tipo, e ao gestor, à gestão, está contratada a gestão para tem um dever fiduciário, uma responsabilidade fiduciária de proteger, de um dever de lealdade para com a sociedade, para com a empresa, e um dever de cuidar. E, portanto, é nesta dialética, digamos assim, que positivamente se pode evoluir. E o Conselho de Administração teve essa preocupação. Em primeiro lugar, terem atenção às orientações do acionista, tentar acomodar, tentar revelar as consequências e tentar salvaguardar as suas preocupações, e depois, por fim, encontrou-se uma solução que compatibiliza o interesse público na perspectiva do acionista e o interesse corporativo da gestão. E, portanto, relativamente a este tema, eu gostava, feita esta contextualização, eu diria que ganhando perspectiva sobre as questões de pormenor, porque, de facto, eu penso que durante a próxima hora teremos a oportunidade de particularizar algumas das questões e depois avaliar os estilos, os comportamentos, mas o quadro de fundo é este. O quadro de fundo é este e importa ter presente. Uma observação que é feita em gerência política, em gerência governamental, forçou ou não pressão, eu não me deixo pressionar, não me deixo forçar, não admito ingerências e interferências. Aliás, a documentação evidencia bem isso e os meus 30 anos de gestor público bem evidenciam. Eu trabalhei com todos os governos concessionais, com exceção do Dr. Mário Soares, porque eu ainda não tinha idade para o fazer. E, portanto, há 30 anos que sou gestor público, sempre respeitei e fiz-me respeitar.
que é um tema portanto, bidirecional. E, portanto, há, de facto, durante este processo, uma tensão, o exercício das duas legitimidades, se quisermos, e, obviamente, que a gestão do Grupo Águas de Portugal não se deixou pressionar. Há uma solução que é colocada em cima da mesa. Aliás, todos nós temos presente o tema, uma alusão que se faz, normalmente, que uma empresa é uma carteira de contratos. A teoria da agência aponta para aí. E, portanto, é uma forma de representar a empresa, são os contratos. E há contratos formais, informais, e há um contrato. Há um contrato com a equipa de gestão de que o capital é reposto. E é nessa linha, e não por nenhuma ingerência, é mediante um contrato que é feito com o Grupo, com a gestão, que a gestão sente confortada com a solução. Isso para dizer que, de facto, a gestão não estava confortada com a solução de redução dos fundos próprios e acabou por estar confortada com uma solução que não prejudica esses fundos próprios. E, portanto, esse é o quadro de normalidade. Eu acho que é um quadro de normalidade com muita atenção, com muitos estilos ou com muitos comportamentos que podemos ver de seguida, muitos detalhes, mas não considero, e isto é uma questão que, do ponto de vista reputacional, me custa, ver referido que eu fui objeto de interferências ou cedia a pressões. Eu não cedia a pressão nenhuma, não preciso não admito esse conceito e portanto, a minha apreciação lógica das coisas levou-me a dizer que, sim senhora, é uma boa solução. É uma boa solução, digamos assim. O meu interesse estava precavido, estava salvaguardado, que era a capitalização da empresa. Senhor, posso continuar depois a responder em particular ao Dr. Paulo Núncio, se não se importa, logo no reatar deste tema. Muito obrigado, Sr. Dr. José Furtado. Só pedir, quando terminar também, colocar, desligar e ligar o microfone. Coisa, aliás, que recorda a todos os senhores deputados, o sistema, se não houver desligar do microfone, compromete o uso da palavra seguinte. Vamos prosseguir por ordem decrescente de representatividade parlamentar. Recordo ao Dr. José Furtado, como há pouco referi, que agora anotaria as questões na exata medida em que só vai responder aos senhores deputados depois de todos os grupos parlamentares colocarem as suas questões. Assim, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, disporá da palavra até 5 minutos, senhor deputado Marco Claudino. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer também a sua presença aqui hoje. É bom recordar porque é que estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque há uma necessidade de esclarecimento relativamente a operações que podem ter sido menos transparentes à luz daquilo que é a redução da dívida e o Objetivo Nacional de Redução da Dívida que foi anunciado pelo Ministro das Finanças. Deixe-me que lhe diga, sinceramente, que na leitura da documentação que foi aqui trazida, que me surpreendeu bastante pela negativa o tom com que o Sr. Ministro das Finanças, à época, se dirigiu ao Sr. Dr. José Furtado. Referiu, como já foi dito aqui pelo deputado Paulo Núncio, disse de uma forma, creio que não é cordial, de que o senhor e a sua equipa revelavam falta de diligência e de profissionalismo exigidos a qualquer gestor. E fazia-lhe já uma pergunta. Nesse momento não pensou demitir-se do seu cargo perante esta falta de confiança de quem se encontrava a exercer a tutela através daquilo que é a sua orientação e instrução? Segunda questão que queria aqui colocar, também contextualizando. Hoje tivemos a oportunidade, na intervenção anterior, na audição anterior do Dr. Rui Baleiras, de claramente verificar que houve um artificialismo na redução da dívida pública. Havia o Objetivo Nacional de Dívida Pública, conforme foi dito pelo Dr. Rui Baleiras e que foi assumido pelo Dr. Fernando Medina, para poder ter, relativamente a este campeonato de 31 de dezembro, poder fazer essa menção de menos de 100%. Disse
e creio que foi o primeiro contacto daquilo que nós conseguimos apurar, no dia 20 de dezembro, foi o Dr. Fernando Medina quem, pela primeira vez, falou da necessidade de antecipar dividendos ou ceder liquidez por 2 semanas. Eu gostaria que pudesse explicar, está no e-mail que o Sr. Presidente, à época, mandou ao Sr. Ministro das Finanças, em 28 de dezembro, em que uma das possibilidades era a cedência de liquidez por 2 semanas. Não sei se consegue precisar o que é que isto nos quer dizer e qual era a hipótese, que acabou por não ser levada avante, mas que para nós era muito interessante. Depois havia aqui uma dúvida, que era de quem é que tinha feito, então, a intervenção final. E a intervenção final foi feita pelo ex-primeiro-ministro António Costa, como é assumido pelo Sr. Presidente à época das Águas de Portugal, em duas oportunidades. Disse-o no mail de 29 de dezembro de 2023, em que, referindo-se ao Presidente da Par Pública, diz: acabei de receber orientações do Sr. Primeiro-Ministro para articular com a Par Pública uma operação a realizar na próxima hora. Portanto, a pergunta é muito simples. O contrato que disse há pouco que tinha era e foi feito com o Primeiro-Ministro. E a minha pergunta é: era normal haver esta intervenção por parte do Primeiro-Ministro? Porquê é que o Primeiro-Ministro interveio nesta situação? No histórico das Águas de Portugal, alguma vez a tutela foi desenvolvida pelo Primeiro-Ministro? Porquê é que foi neste momento e nesta situação esta intervenção por parte do Primeiro-Ministro? E referiu, novamente em março, 6 de março, disse outra vez ao Sr. Presidente da Par Pública que falou novamente com o Primeiro-Ministro e que o Primeiro-Ministro tinha confirmado que queria fazer o aumento de capital. Portanto, gostaria que nos relatasse e que nos confirmasse que foi o antigo Primeiro-Ministro que, de facto, veio aqui dar-lhe a segurança, o conforto que disse que não tinha para poder então, acertar, como creio que foi a sua expressão, a tal distribuição extraordinária de dividendos no valor de 100 milhões de euros. E deixava só uma nota, ainda voltando ao início do porquê do Sr. Presidente não se ter, na altura, demitido. O tom com que o Dr. Fernando Medina se lhe dirigiu, e também um pouco a forma como também se dirigiu no dia 14 de junho, numa audição sobre esta matéria, é de facto bastante agressivo e pouco natural. Ele referiu, na altura, um conto, que era o conto, falou de Dr. Watson e de Sherlock Holmes. Eu também tenho um conto para recordar, que é o conto de Natal de Charles Dickens. E o Charles Dickens tinha uma personagem que era o Sr. Scrooge, que era avarento, que tinha mal disposto. Eu creio que ele tentou passar-lhe assim, no conto de Natal, porque isto foi nesta altura de Natal, tentou passar-lhe essa mensagem, que era a única pessoa, a única administração que não colaborava, mas de facto aquilo que nós podemos afirmar é que se a dívida baixou, foi muito à conta da avareza do Dr. Fernando Medina, enquanto Ministro das Finanças, e os serviços públicos, de facto, são os primeiros e últimas vítimas desta avareza. E o Sr. Scrooge, que eu creio que ele que tentou que fosse o Sr. Dr. José Furtado, foi ele próprio. É só. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. José Furtado, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença. Mas gostaria de, começar por dizer que esta audição é no âmbito de uma questão que tem a ver com o impacto da distribuição de dividendos na redução da dívida pública. É isto que estamos aqui a analisar, com a referência que a redução da dívida pública foi artificial. Então vamos a factos e a realidades. Primeiro facto. A distribuição de 100 milhões de euros de dividendos pela Águas de Portugal implica uma receita, um proveito para o Estado de 81 milhões de euros. O impacto de 81 milhões de euros na redução do déficit e da dívida é 0,0. Ou seja, não tem impacto. Havendo ou não distribuição de dividendos das Águas de Portugal na sua totalidade, já nem estou a falar no diferencial que estava aqui em questão, antes, se não houvesse distribuição de dividendos, a dívida pública no final do ano seria 99,1% do PIB. Com distribuição de dividendos, a dívida pública é 99,1% do PIB. Exatamente o mesmo valor. Logo, todo o conteúdo subjacente à sua audição perde qualquer sentido pela sua materialidade. Ou seja, a existência ou não de distribuição de dividendos por parte das Águas de Portugal não altera, do ponto de vista percentual,
o rácio da dívida pública no final do ano. Nem da dívida pública, nem do déficit. Logo, toda a argumentação que é construída à volta desse facto, pela sua dimensão, se demonstra que não tem qualquer razão. A primeira conclusão é clara, inequívoca e sem qualquer margem para dúvidas. A distribuição ou não de dividendos para as águas de Portugal, sejam os 55, sejam os 100, tem um impacto de zero no rácio da dívida pública. E esse facto é indesmentível. Por isso, ninguém pode afirmar que há uma redução da dívida pública artificial por via, por exemplo, dos dividendos das águas de Portugal. Porque, havendo ou não havendo, a dívida pública é exatamente a mesma. Isso é do ponto de vista quantitativo. Agora, uma nota técnica do ponto de vista qualitativo. Dividendos não geram automaticamente redução de dívida. Dividendos têm efeitos no déficit, não têm efeitos diretos na dívida. Mas isso é uma tecnicidade no âmbito do Sistema Contabilístico Europeu, SEC 2010, que podemos discutir a seguir. E, por isso, o que está aqui em causa é que há uma tentativa de desvalorizar um facto. Portugal foi o país da União Europeia com maior redução da dívida pública no último ano. Registrou uma redução de 13,2 pontos percentuais da dívida pública. Facto. Segundo facto, a distribuição de dividendos por parte da Águas de Portugal não altera nada, zero, o rácio de dívida pública sobre o PIB, que foi atingido de 99,1%. Terceira questão que podemos abordar, mas que já não tem no âmbito daquilo que é o espírito desta audição e o objetivo desta audição, penso que é indesmentível por ninguém, e reafirmo, a distribuição de dividendos, quer da administração das Águas de Portugal, quer das outras duas empresas que vão ser ouvidas amanhã, no seu conjunto, não altera em nada a dívida pública ser 99,1% do PIB. Ponto. Portanto, o valor, o objetivo é esse. E isso é indesmentível. Vamos à segunda parte da questão, se a receita de dividendos, se pretendesse que a receita de dividendos tivesse como objetivo a dívida pública está abaixo de 100% do PIB, teria que ser 30 vezes superior ao valor que for. É só fazer contas, isso é claríssimo. Por isso, esta audição, desse ponto de vista, que é o ponto de vista que aqui estamos, não faz qualquer sentido, porque não foi a distribuição de dividendos que alterou o rácio da dívida pública que cumprimenta o objetivo, porque com ou sem dividendos o valor era sempre 99,1% do PIB. Isto é a realidade. Vamos à parte, no entanto, vamos à segunda parte, e como disse muito bem, há sempre efeitos que têm que ser equilibrados. O interesse do acionista de rentabilização das suas participações, que é a defesa dos contribuintes, e acho estranho que quem defenda os contribuintes não concorde que em remuneração das participações acionistas em nome dos contribuintes, e a situação de equilíbrio das próprias empresas do setor público empresarial. Por isso, facto, e o que estamos aqui em questão, só para clarificar, não é distribuição ou não de 100 milhões de euros de dividendos, é a diferença entre os 55 e os 100, 45 milhões de euros de dividendos, que, como disse, não teriam qualquer efeito na dívida, nem no déficit do ponto de vista percentual de rácio. Mas o facto é, com a distribuição, e é isso que gostaria que me confirmasse, com a distribuição de 100 milhões de euros de dividendos, a estrutura, o montante dos capitais próprios manteve-se estável e sem alteração. Cito, em 2022 era 1.854 milhões de euros e em 2023 1.841 milhões de euros. Ou seja, com a distribuição de 100 milhões de euros de dividendos, os capitais próprios da empresa, que é a diferença entre o ativo e o passivo, foi exatamente o mesmo. A distribuição de 100 milhões de euros de dividendos não afetou os capitais próprios. Segundo, com a distribuição de 100 milhões de euros de dividendos, o passivo das Águas de Portugal reduziu 272 milhões de euros, melhorando claramente a sua situação. Terceiro, os resultados transitados no âmbito dos capitais próprios mantiveram-se na ordem superior a 900 milhões de euros, mais precisamente 932 milhões de euros. E eram esses três factos que eu agradecia que me confirmasse. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Segue-se agora o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Dispõe também de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo a si, cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Dr. José Furtado. Bem, nós estamos aqui porque, de facto, em abril, no relatório da UTAU, foi dito, e tive a oportunidade também de questionar o Sr. ex-ministro das Finanças,
o deputado ex-ministro antigo, Fernando Medina, sobre a questão de o tal referir-se que a redução da dívida tinha sido artificial. O que aconteceu após abril é que houve uma Assembleia Geral em 8 de maio deste ano, de 2024, em que, no ponto 8 da Ordem de Trabalhos, e que originou a demissão do Sr. Presidente José Furtado, foi posto em cima da mesa a necessidade deste aumento de capital de 100 milhões de euros, sublinhando a aprovação e a sua importância na assegurada da posição dos fundos próprios das Águas de Portugal e que não mereceu, por parte, pondo à votação, os acionistas deliberaram por unanimidade votar contra a sua proposta. E, portanto, isto em 8 de maio de 2024, portanto, já com o atual Governo, e aí que no ponto seguinte o Sr. Presidente do Conselho de Administração apresenta a sua demissão ao cargo. Portanto, é um documento que nos foi entregue e, portanto, já a posteriori deste relatório da UTAU. Mas vamos atrás. E vamos atrás porque, em 29 de dezembro de 2023, por vontade expressa da Par Pública e da Caixa Geral de Depósitos, houve a necessidade de ser proposto uma distribuição de dividendos de 100 milhões de euros ao Estado e à Caixa Geral de Depósitos, mas que não mereceu da sua parte grande concordância, e nas várias trocas de e-mails que recebemos e que tivemos conhecimento, o último e-mail datado de 28 de dezembro de 2023, em que o Sr. ex-ministro Fernando Medina diz que a sua proposta revela, que é colocada aos acionistas, revela a falta de diligência e de profissionalismo exigido a qualquer gestor. Estou a citar. E que é um mail muito tenso e que, de facto, já foi aqui invocado pelo meu colega do CDS, foi originário com as várias, isto para ser a 29 de dezembro, foi originado com vários mails desde o dia e do dia de Natal, 24 de dezembro, em que o senhor mostrou algumas reservas quanto a esta situação. Foi noticiado na época que o doutor, como é dito, e portanto o mail vem da razão, se opôs ao pagamento de dividendos neste montante. E face às declarações do TAU, que fala em artificialidade da redução da dívida pública, eu diria, então houve uma maquilhagem das contas públicas. Se são 0, tal, senhor deputado do PS, há um montante que, por não vontade do Conselho de Administração, é posto em cima da mesa e num montante expressivo, de 100 milhões de euros, que tem que ser em conta. Também é público que destas divergências, então, que os mails são explícitos, de Fernando Medina consigo, mas que depois, mais tarde, e queria que confirmasse, recebeu de António Costa, o ex-primeiro-ministro, a garantia de que o dinheiro seria reposto no aumento de capital assim que a empresa pública precisasse dele para prosseguir o seu plano de investimentos, mas que em maio deste ano foi-lhe vedado essa possibilidade. E no plano de atividades para este ano até foi retirado desse ponto de ordem de trabalhos, porque e fez-nos aqui uma informação de que necessitaria e que teria que aumentar o prazo dos financiamentos do bem e que teriam fortes impactos na empresa. As questões que lhe pergunto e resumidamente, porque é que de facto não concordou com esta operação à época, em dezembro? Porque é que solicitou ao novo Governo, na ata e na deliberação que teve em 8 de maio, as perspectivas de desequilíbrios e fragilidades financeiras num futuro próximo da empresa das Águas de Portugal, estando os planos de investimento condicionados, na sua opinião, e portanto ficaram condicionados? Eu sei que temos aqui um estudo, mas há muito que tem que ser dito ainda adicionalmente, e que conclusões se pode tirar desta ata de 8 de maio, de retirar da ordem dos trabalhos o ponto relativo ao plano de atividades e orçamento para este ano de 2024. Não foi discutido, não foi retirado, e o senhor, no ponto último da ordem de trabalhos, pediu admissão. E bem sei que agora está apontado para um novo cargo
já por vontade penso, por convite do atual Governo para a Sociedade de Garantia Mútua, e pergunto-lhe se recebeu esse convite ou não e como é que está essa situação da sua indigitação face a tudo isto que também ouvimos e que é colateral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto. Dispõe também de até 5 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, estritamente de género masculino, noto, acho que é uma primeira, desde que aqui estou. Cumprimentar também o anterior Presidente da Águas de Portugal e dizer, pegando naquilo que dizia logo no início da sua intervenção, de não estar treinado para este tipo de exposição. Bem, eu noto com alguma pena que também este debate e aquela informação que nos chegou, a troca de e-mails, mensagens que já aqui discutimos, já extravasou o âmbito parlamentar, chegou à comunicação social, foi divulgada há umas horas, se calhar não é o melhor antes, um par de horas antes desta audição. Eu, na verdade, vou ser muito sintético, porque acho que a grande parte das questões relevantes já foram colocadas, acho que grande parte da análise política de um lado e do outro já foi trazida a debate. Acho que as tais mensagens, os tais e-mails deixam bem claro o que é que foi dito, por quem, quando e, não menos importante, em que tom foi dito. Mas ainda assim tenho aqui 3 ou 4 questões muito diretas que gostaria de colocar. A primeira é pegar no relatório, tendo como base o relatório e contas do ano de 2023, verificamos que a aplicação de resultados desse ano tem o valor de cerca de 68 milhões de euros e é repartida para a reserva legal, resultados transitados ainda para a distribuição de dividendos, esta última no montante de 27,5 milhões. Portanto, a minha primeira pergunta é se esta prática e esta metodologia é comum nas Águas de Portugal ou, se não, qual é o critério subjacente a esta distribuição de resultados. Atendendo aos resultados positivos do Grupo Águas de Portugal e sendo que boa parte dos resultados anuais permanece na empresa, para que fins ou para quais necessidades seria relevante o reforço de capital por parte do Estado? E esta pergunta é, certamente, para um partido como o LIVRE, muito relevante e aproveito para partilhar que hoje de manhã tivemos uma audição com o Ministro do Ambiente e as questões da água, do recurso, da sua preservação e da melhoria das eficiências no que diz respeito à perda de água na rede foi um dos tópicos mais discutido, portanto, se esse dinheiro não poderia ter sido usado aí. E como é que é habitualmente definido e quem está envolvido no processo de decisão de aplicação dos resultados anuais da empresa e, finalmente, porque julgo que também ainda não foi questionado, se há algum tipo de constrangimento ao nível da disponibilidade financeira ou tesouraria causado pela distribuição que foi feita à par pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Como referi, o Sr. Dr. José Furtado dispõe agora de até 20 minutos para responder às questões que os senhores deputados colocaram. Portanto, Sr. Doutor, quando agradecido antecipadamente os esclarecimentos, dou-lhe a palavra. Faça. Diria que há aqui algumas questões que eu não vos posso acompanhar e que têm a ver com, naturalmente, as leituras políticas. Eu gostava de me cingir à minha área de trabalho, que é a gestão, e, portanto, as consequências políticas, seguramente, que os seus deputados tirarão. Relativamente a uma outra questão que gostava de afastar aqui desta minha intervenção, que tem a ver com o tom dos e-mails e as cartas. Eu disse há bocado que não me deixava pressionar por quem quer. É preciso ter muito afeto. Eu reconhecia muito afeto, eu tenho um afeto grande na relação para me deixar pressionar e terei muito gosto em fazê-lo, em deixar um número circunscrito de pessoas, seguramente não na minha cadeia hierárquica. Também não me avalia quem quer. Eu preciso de reconhecer capacidade, competência e idoneidade das pessoas para me avaliarem o meu profissionalismo e isenção. Portanto, esse tema também eu acho que está resolvido. O tema
há aqui uns temas mais profundos que têm a ver com o impacto no grupo e, portanto, as repercussões. O tema que eu gostava de reservar um bocadinho... Eu posso avançá-lo, estava a tentar ver se me organizava aqui nas perguntas, mas eu posso começar por esse. Nós temos todos noção, temos todos presente, atualmente, que os grandes desafios da atualidade convergem ou têm uma grande incidência na gestão da água. Quer em geografias onde o tema é excesso de população, crises, guerras e outras, a água está no cerne da resolução do bem-estar para as pessoas ou da sobrevivência das pessoas. Sabemos, no nosso país, os temas da concorrência pelo recurso à água entre as atividades, a evolução climática, tudo isso. E, portanto, a água vai ser um tema, considero o desafio do século, a grande guerra do século, e vai ser recorrentemente revisitado a capacidade de proporcionar tranquilidade às pessoas e às atividades económicas. Isso para dizer que há aqui um tema estratégico. Há aqui um tema estratégico que não passa pela cabeça de ninguém dizer que não há investimentos no setor da água. Não passa pela cabeça de ninguém subestimar o investimento que há no setor da água. Aliás, a transição climática, o primeiro tema é seguramente investimento, seguramente financiamento, em qualquer parte do mundo. E, de facto, nós temos esse tema. Vamos ter uma exigência grande no setor do ambiente. As alterações à legislação, cada vez mais as exigências ambientais são fortes. Aliás, há uma diretiva, um projeto de diretiva que aponta para níveis de investimento de mais 1.000 milhões para satisfazer as nossas necessidades. Há toda a gestão da escassez. Há o parque de 8.000 milhões de euros de investimento que foram feitos nas últimas 3 décadas, que é preciso reabilitar. Há temas associados à descarbonização do ciclo urbano da água que tem que ser atendido. O novo problema, um tema emergente, que vai ser como é que se vai gerir a infraestrutura no contexto da aceleração digital. Os temas da reutilização, da valorização dos resíduos, ou seja, não falta necessidades de investimento, infelizmente, num contexto de transição climática, ecológica, digital, que estamos a assistir, energética. E, portanto, o Grupo Águas, investimento, do ponto de vista estratégico, eu queria apelar-vos, eu tenho um vínculo à estratégia, particularmente, tenho essa sensibilidade, e não tanto a questões de natureza mais operacional, se havia mais 1.000 euros ou não havia mais 1.000 euros. Cada 1.000 euros é importante para o setor da água. Cada 1.000 euros é importante para o setor da água perante os desafios que temos pela frente. Há um estudo, o próprio plano estratégico para o setor aponta para investimentos na ordem dos 5.000 milhões de euros. O Grupo Águas Portugal tem necessidades de investimento, 1,5 mil, 2.000 milhões de euros, de acordo com os horizontes identificados. Esses investimentos decorrem dos contratos de concessão. Aliás, os contratos de concessão têm um anexo que são os compromissos de investimento. Os planos de atividade e orçamento das empresas do grupo têm em anexo o plano de investimentos. E, portanto, esse investimento não passa pela cabeça de ninguém subestimar o investimento no setor. E é nessa linha que eu vos convido a refletir sobre a descapitalização de um grupo empresarial, a retirada de fundos próprios do grupo empresarial, que é charneira, é o grupo central no ambiente em Portugal. E recordo, estamos todos presentes, que há 220 operadores de água pelo país. Há uma entidade que tem maior centralidade, o Grupo Águas Portugal, e que tem uma responsabilidade acrescida. E, portanto, é dentro dessa linha que eu me quero colocar. Do ponto de vista estratégico, não faz sentido descapitalizar o Grupo Águas Portugal perante as responsabilidades de investimento que tem. A ambição que temos, peço desculpa por estar ainda a falar em termos, mas a ambição do grupo, que é veiculada
ao mercado, no sentido de captar recursos, não pode ser corrigida com o acionista ir-se embora e, portanto, a retirar capital. Normalmente, o compromisso acionista valoriza a capacidade de captação de recursos no mercado e, consequentemente, melhoria da capacidade negocial, os rácios robustos que a empresa possa revelar ajudam a melhorar o poder negocial. Tudo isso concorre, o compromisso acionista e os rácios, para que o acesso ao financiamento seja facilitado e, consequentemente, as tarifas sejam menos penalizadas pelos custos financeiros. E, portanto, é nesse ponto, nessa perspectiva, que eu me coloco, do ponto de vista estratégico. Cada euro é um euro para estar no Grupo Águas de Portugal, no atual contexto, perante as necessidades de investimento que existem. Sim, os resultados têm sido positivos, têm sido bons, temos uma trajetória sem precedentes nos últimos 4 anos, nos diferentes indicadores. Isso conforta o mercado. E, portanto, eu gostava de colocar o tema dentro dessa perspectiva. Há outras pessoas que possam colocar de outra forma. Em cada uma das vossas profissões, os médicos, juristas, há 2 opiniões. E, portanto, há 2 opiniões sobre essa matéria. Quem quiser ir fazer a contabilidade e perceber se falta os 100 milhões fazem falta ou não, se deixou de haver tesouraria ou investimento, fará. Eu não faço. E a minha perspectiva é esta: contrataram para isso, substituem-me aqui noutro sítio qualquer, porque, de facto, cada profissional tem a sua perspectiva, enviesada ou não. A minha perspectiva é que não faz sentido, neste contexto de exigências em que se está a levantar dinheiro, em que se está a necessitar de convencer o mercado, de dizer que o acionista acabou de tirar o dinheiro. Ainda por cima, porque o Grupo Águas de Portugal é um grupo que não precisa de aval e que recorre ao mercado com base no seu balanço. E, portanto, eu acho que encerrei esse assunto do impacto, repercussões financeiras, consequências gravosas na atividade, e passava a um outro tema que tem a ver com a liquidez versus capital. O Grupo Águas de Portugal não tem problemas de liquidez. O Grupo Águas de Portugal precisa de robustecer o capital. São, como tem bem presente, dois conceitos distintos e que, misturados, pode gerar aqui alguma confusão. De facto, o que acontece é que, como foi colocado aqui, peço desculpa por a minha desorganização, um dos senhores deputados colocou aqui a questão e que tinha a ver com a excelência de liquidez por 2 semanas, foi o Sr. Deputado Marco Caldonino. A excelência de liquidez por 2 semanas. De facto, eu acho que é legítimo, é normal, num perímetro empresarial, fazer-se o cash pooling. É normal a reafetação de recursos. No Grupo Águas de Portugal faz-se isso. Há empresas com maior excedentes e outros menor, e, portanto, ao final do dia o dinheiro está misturado, pode estar misturado. E isso é um tema de liquidez, é um tema de tesouraria. O tema de capital é um tema de propriedade. Isto é, temos todos o dinheiro nos bancos, mas no dia convencionado estamos lá para levantar o dinheiro. E, portanto, é essa a linha que nós traçamos em termos no Grupo Águas de Portugal. A equipa de gestão traçou, que é: nós vamos defender a capitalização do grupo, porque é uma das dimensões relevantes para o futuro estratégico do grupo. A liquidez pode e deve ser otimizada, e esta é uma resposta a uma das questões. Depois, o tema porque é que não demitia, falta de, em função de alguma falta de confiança. Não senti falta de confiança. Não senti falta de confiança porque, de facto, a conversa que tive com o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou
total confiança, porque o Sr. Primeiro-Ministro percebeu os meus argumentos, que acabei de colocar aqui. É um tema de sinalização, um tema estratégico, é um tema de valorização do setor, é um tema relevante e o Sr. Primeiro-Ministro, perante a situação que eu coloquei, que é um tema de liquidez ou de capital, o Sr. Primeiro-Ministro assumiu que haveria um aumento de capital no grupo para que o grupo não fosse penalizado relativamente às diligências que ia fazer futuramente, no segundo semestre, no sentido de estruturar uma operação de financiamento. E, portanto, o tema de capital está salvaguardado. E, portanto, dentro da linha do que me foi referido, porque é que não demiti, não tenho razão para demitir-me. Isto é, o meu único objetivo é capitalizar, a robustez financeira do grupo para cumprir a sua missão. Isso está salvaguardado. E, portanto, eu não tinha razões para me demitir. O tema com isto respondi também à questão do contrato. Portanto, foi uma relação entre acionista, ou mais que isso, e o gestor, a partir de perspectivas que tenho distintas, e convergimos nesta questão. Porventura, pergunta-se porque é que o Sr. Primeiro-Ministro falou comigo, não sei, eu conheço o Sr. Primeiro-Ministro há 30 anos que não falo com ele, mas referencia-me, porventura, no contexto mais quente perante a situação que foi criada, tentou perceber o que é que se passava, estou-lhe grato por isso, por me ter ouvido, e por ter percebido que o que estava em causa era capital, não liquidez. E, portanto, no âmbito do perímetro empresarial do Estado, ou da gestão de assessoria do Estado, os recursos eram mobilizados como o Estado entender. Portanto, relativamente ao contrato, relativamente o Sr. Dr. Paulo, vou agora tentar, de forma mais sistematizada, responder. O Sr. Deputado Paulo Nunes colocou uma questão das consequências gravosas ou não, que foi uma questão que eu enfatizei nessa linha estratégica, na questão das repercussões financeiras também. Falou-me o Sr. Deputado Paulo Nunes na questão da distribuição de 55 milhões de euros. Foi uma solução que competia-nos à gestão da empresa corresponder às orientações e às expectativas do acionista. E o acionista pretendia 150 milhões. O acionista pretendia 150 milhões numa primeira iteração. E numa perspectiva de redução de fundos próprios. Estava, portanto, numa posição, correspondia, portanto, a uma posição que nós não acompanhávamos a gestão. Contrariamente a essa, ou em alternativa, para sermos construtivos, como é nosso dever, até porque a gestão de capital é do acionista portanto, a avaliação até pode ser divergente da minha, como eu referi, como um advogado, como um médico, relativamente a um objeto de análise. A minha abordagem não é operacional, é estratégica e, portanto, quem pode ter a abordagem mais operacional da tesouraria e fazer as contas na tesouraria, mas o que eu estava aqui a referir era que, perante a indicação dos 150 milhões, nós tivemos que encontrar de forma construtiva alternativas. E a alternativa que colocámos em cima da mesa era a distribuição do um ano de dividendos. Um ano de dividendos significa, estamos em 2023, os dividendos são devidos nesse ano, em vez de serem distribuídos na Assembleia Geral de março ou abril, o acionista fazia a Assembleia Geral no dia 31 e libertava, respeitando aos anos em que estava. O montante era insuficiente, subimos para 2 anos na perspectiva de que tínhamos já a previsibilidade nas contas do ano de 24 e, quando muito, sabíamos antecipadamente que há um padrão que está convencionado no grupo, de alguma forma, a distribuição de dividendos com os acionistas é na ordem dos 30 milhões. E, portanto, era antecipável que houvesse os tais 27 milhões e meio vezes 2. E, portanto, sempre com um único propósito, que é não queremos mexer nos fundos próprios de forma irreversível. E, portanto, uma e a outra tranche eram devidas ao acionista ou seriam devidas ao acionista. E, portanto,
a linha condutora da administração foi sempre esta, tesouraria e não capital. E, portanto, houve esta proposta, mas que implicava que o acionista assumisse que na Assembleia Geral, numa e na outra, não voltasse a pedir os dividendos, porque senão não estávamos a fazer uma operação, mais estrutural. E, portanto, não foi aceita essa solução. Eu penso que o Sr. Deputado Paulo Núncio, eu cobri todas as questões que me foram suscitadas. Não sei se é normal eu interagir com o Sr. Deputado, mas eu acho, Sr. Presidente, e portanto eu acho que está resolvido, que cobri as diferentes questões. Relativamente ao Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD, eu tenho aqui, começou por fazer uma pequena alusão, operações menos transparentes. Isto é o que não me deixa dormir. De facto, por regra, acordo às 4 da manhã com este problema. E, de facto, não tem nada a ver com operações menos transparentes. A minha conduta profissional, a minha integridade, isenção, estão comprovados há 30 anos e não é este tema que me põe em causa, ou uma qualificação que me queiram fazer, que me põe em causa 30 anos de trabalho. E, portanto, eu não estou envolvido em nenhuma operação menos transparente, nem quero estar. O meu ponto é, foi-me cometida a responsabilidade de tomar conta, de liderar um grupo empresarial, o grupo empresarial com maior impacto na vida dos portugueses, o grupo empresarial com centralidade em tudo o que tem a ver com os diferentes desafios que existem e que precisa de ter robusto. É esse o único compromisso que eu tenho. E, portanto, este tema desagrada-me e, de facto, para quem não acompanha suficientemente, acaba por perceber que há ali um tema, o tipo está ali a cruzar a arena, não sabemos qual é o chapéu. Relativamente ao deputado Marco Claudino, esse foi um tema que abordou, o outro foi o tema, naturalmente, da falta de confiança, que eu já respondi, e também a intervenção do Primeiro-Ministro, também já respondi. O Sr. Deputado Sérgio Ávila fez algumas considerações que eu também, de alguma forma, respondi que não foi a minha perspectiva. Quando abordei este dossiê, não foi na perspectiva de olhar para a tesouraria e saber como é que foram, qual é o valor e que impacto é que isto tem nisto. Na minha perspectiva, recomendável que a empresa seja robusta, suficientemente robusta para o esforço que tem sido feito e que foi aludido pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila relativamente à trajetória. Eu tenho o prazer, de facto, de confirmar, na medida em que o volume de negócios, eu estive à frente do grupo 4 anos, o volume de negócios do grupo cresceu 14% para cerca de 800 milhões de euros, o resultado líquido cresceu relativamente ao ponto original 20%, o EBITDA subiu em determinada altura, mas baixou no último ano por questões exatamente, designadamente, posso até adiantar, o acréscimo da energia, nós não repercutimos a jusante, e, portanto, tivemos que absorver exatamente, assumimos o grupo que tínhamos a obrigação de não gerar uma pressão inflacionária num bem desta responsabilidade, desta necessidade. O tema da dívida tem estado a baixar, a dívida líquida é 1,3 mil milhões de euros, o que corresponde, em 2022, correspondeu a 3,2, e este ano passou para 3,8. Com o acréscimo do investimento e do financiamento, ultrapassará largamente os 4. E, portanto, significa que o meu tema aqui é a defesa destes indicadores é praticamente relevante, mas foi só aqui uma investida lateral a alguns números que o Sr. Deputado Sérgio Ávila colocou. Eu passaria de seguida ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que também me fala na demissão, fala na oposição
um gestor não tem capacidade de se opor ao acionista. A vontade do acionista é que prevalece na empresa e com razoabilidade. Isto é, a expectativa que tem relativamente à remuneração do capital. E, portanto, o gestor não tem que se opor ou aceita a deliberação e implementa, ou levanta-se e segue e deixa que alguém a implemente. E, portanto, é vinculativa a orientação do acionista. No meu caso, não tive que ponderar essa possibilidade porque a solução que foi bem colocada é uma solução que me resolvia o meu pré-requisito. Portanto, o tema da oposição e de porque o tema concordou ou não. Fala-me na questão dos paus. O pau, na altura, não estava ainda aprovado e, portanto, só vai depois de ser aprovado. Fala-me também na garantia mútua. Ora bem, é uma nota, se calhar, pessoal, é à margem, seguramente, desta operação, mas eu não gostava de deixar de partilhar convosco a satisfação que tenho em poder pegar nesse dossiê, se de facto se vier a concretizar, isto é, se o Banco Central olhar para o meu perfil e, tal como os bancos o fizeram, considerarem que eu tenho o perfil adequado. Portanto, o Sr. Deputado fala-me em convite, eu não tive convite do Governo nenhum, tive uma indicação dos bancos no sentido de o desafio, e já agora tem a ver com o seguinte: eu há 30 anos trabalhava no IAPMEI e o IAPMEI prestava garantias, chamado os avalos, ou seja, fazia o retalho dos bancos, do Tesouro. E não tínhamos capacidade, não tínhamos competência para prestar garantias. Não sabíamos avaliar risco, não sabíamos acompanhar o risco, não sabíamos recuperar o dinheiro. E eu tive que encontrar uma solução, achei que podia encontrar uma solução, havia uma verba para um estudo sobre garantia mútua no PEDIP1, com o engenheiro Mira Amaral, na altura, apresentei-lhe uma proposta, e a proposta foi apresentada ao engenheiro Mira Amaral e criámos o sistema de garantia mútua. Tenho orgulho de dizer que foi numa viagem, fui visitar o que é que se passava lá fora, num congresso em Madrid, e comecei numa folha branca a desenhar um modelo para resolver o meu problema, o problema da garantia, que é triangular, trazer para dentro da solução quem sabe que são os bancos e trazer também para a solução quem é o beneficiário final, que são as empresas. Eu desenhei o sistema e, com agrado, eu gostaria de olhar para o sistema num novo quadro regulatório, num novo quadro prudencial e tecnológico. E, portanto, não vejo ligação nenhuma de um caso e do outro. Diga? Sim. É uma empresa... Exatamente. E os outros... Pois, mas e os outros bancos que o secundaram, ou que também se associaram e que me conhecem suficientemente bem. O senhor deputado Jorge Pinto fala-me de divulgação de e-mails. Eu gostava de lhe dizer, não sei como é que é que me desagrada o seu ponto. Eu não tive nada a ver com... Não sei se me estava... Não sei se me estava a insinuar que... Eu peço desculpa, mas não sei se estava... Eu entendi que estava a insinuar que eu distribuí uma única folha a alguém e a fonte, o receptor, poderá eventualmente ser contactado e acariciado aqui se eu fiz chegar algum e-mail a alguém. E, portanto, peço desculpa, mas eu julguei que estava aí presente. Pronto, Jorge Pinto está, e acho que está tudo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agora, para a segunda ronda, depende de inscrição individual, o Sr. Deputado Marco Baldino, o Sr. Deputado Paulo Núncio e o Sr. Deputado... Peço desculpa? Como o proponente da audição, pergunto se no final... Não há prerrogativa. A única prerrogativa é a prerrogativa de iniciar a audição, depois entra no esquema dos demais, portanto... Mas eu posso concluir, eu no final... Está a pedir para ser o último a fazer a pergunta, mas a pergunta não há grande prerrogativa porque a resposta é dada ao final. Quem é a pergunta?
Não é isso, não preciso. Preciso só de saber quem é que está inscrito. Está aí escrito o Sr. Deputado Marco Claudino, o Sr. Deputado Paulo Nunes e o Deputado Sérgio Ávila. Ok. Por esta ordem que era a que estava à mesa, portanto. Mas e o Dr. Furtado responderá no final, por isso é que eu estava a dizer, não há grande prerrogativa de começar na exata medida em que, tal como acabámos de fazer, o Dr. José Furtado responderá depois quando eu lhe der a palavra. Certíssimo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino, faça 2 minutos. Dr. José Furtado, obrigado pelos seus esclarecimentos. Queria também esclarecer desde já que a referência às operações menos transparentes não tem que ver com as operações efetuadas pelo Sr. Presidente das Águas de Portugal, mas sobre a redução da dívida. A operação menos transparente naquilo que é a apresentação da redução da dívida em Portugal, naquilo que foi na sequência do relatório da UTAU, que falou em artificialismo e, portanto, em menor transparência. Era importante ter isto claro, porque temos a maior consideração profissional pelo Dr. José Furtado e por aquilo que representa na sua carreira. Queria dizer-lhe também que aqui o Partido Socialista, através do deputado Sérgio Ávila, fez-me lembrar aquela expressão do fumei, mas não inalei. Há e-mails claros do Dr. Fernando Medina a pedir que as Águas de Portugal façam o seu contributo para o objetivo da redução da dívida. E o PS, a narrativa que apresenta, é que isto não tem nada a ver com a redução da dívida. Portanto, está a contrariar aquilo que foi apresentado como um objetivo por parte do ex-ministro das Finanças para este tipo de operações. Uma segunda questão que queria colocar, que tinha que ver com a interpretação minha sobre as suas palavras relativamente à postura do Dr. Fernando Medina. Disse, creio que não avalia quem quer, que tem de reconhecer competência técnica para isso. A interpretação livre minha é que não reconhecia competência a Fernando Medina para avaliá-lo e até disse que agradecia a intervenção do Primeiro-Ministro porque ouviu. Eu interpreto que houve outros que não ouviram e reforçava a minha pergunta se há outra vez alguma circunstância o Primeiro-Ministro interveio. E queria que fizesse este comentário porque parece que há de facto aqui 2 governos, já sabíamos que havia 2 governos, mas não sabíamos que era entre o ex-Primeiro-Ministro e o ex-Ministro Fernando Medina, era mais sobre o atual secretário-geral do Partido Socialista. É que diz o Dr. Fernando Medina, na sua audição aqui de 14 de junho, diz o seguinte: seria absurdo, e estou a citar, reduzir o capital em dezembro e voltar a aumentar em janeiro. Diz isto. E, portanto, isto parece contrariar de forma frontal aquilo que foi o compromisso, o contrato que foi feito pelo ex-primeiro-ministro António Costa. E queria também o seu comentário sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Nunes, também 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, ficou claro na audição de hoje que o Dr. José Furtado considerou que a redução da capitalização do Grupo Águas de Portugal teria tido consequências muito gravosas na capitalização da empresa se não tivesse havido o compromisso do Primeiro-Ministro de fazer um aumento de capital. E é fundamentalmente sobre isto que eu gostaria de centrar esta minha última intervenção. Não recebeu nenhuma confirmação ou nenhum compromisso por parte do Ministro das Finanças, e queria que respondesse sim ou não, sobre o aumento de capital. A exigência que lhe foi feita no sentido da empresa libertar 100 milhões de euros até ao final de 2023 não vinha acompanhado da parte do Ministro Fernando Medina do compromisso de se fazer um aumento de capital a posteriori. Esse compromisso de se fazer um aumento de capital do mesmo valor no ano seguinte foi-lhe dado apenas pelo Primeiro-Ministro. Primeira pergunta que eu lhe gostaria de fazer de uma forma clara. Porquê? Porque disse nesta audição que, na sua opinião de gestor da Águas de Portugal, o máximo que a empresa podia libertar em 2023 seria 55 milhões de euros. Os dividendos de 2023 e depois também os de 2024, porque entendia, e por isso não acompanhou a exigência, e também disse isso, não acompanhou a exigência do Ministro Fernando Medina de libertar 100 milhões de euros, porque entendia que tinha uma responsabilidade, enquanto administrador de Águas de Portugal, de salvaguardar a robustez económica e os capitais próprios da empresa. E também gostava que confirmasse sim ou não acompanhou o Ministro das Finanças e que, por isso, para si, era errado distribuir os 100 milhões de euros sem o compromisso de fazer um aumento de capital. Terceira questão, dos documentos juntos, é claro, e eu peço desculpa, mas tenho que lhe fazer esta pergunta, dos documentos juntos é claro também que
o Ministro das Finanças pôs em causa o seu profissionalismo e pôs em causa o profissionalismo da equipa de gestão das Águas de Portugal. Aliás, se assim não fosse, o Sr. Doutor, no e-mail que lhe responde, no dia 29 de dezembro, não teria tido a necessidade de fazer referência, e cito, às provas dadas ao longo das décadas e uma reputação perfeitamente consolidada. Última questão, Sr. Presidente, e termino desta forma. E também gostava de uma resposta de sim ou não, porque é importante para a Comissão. Se o Primeiro-Ministro não lhe tivesse dado o compromisso de fazer um aumento de capital no ano seguinte, se o Sr. Doutor sentiria condições para continuar como Presidente do Águas de Portugal, apenas com a exigência que lhe foi feita pelo acionista Ministro das Finanças de distribuir até ao final do ano 100 milhões de euros por parte da Águas de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos as questões desta segunda e última ronda, Sr. Deputado Sérgio Ávila, também 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e penso que as questões estão devidamente esclarecidas naquilo que é o conteúdo desta audição. Esta audição surgiu na sequência de uma proposta do PP, no sentido de identificar a distribuição de dividendos, o seu impacto na dívida pública. Curiosamente, na sua intervenção final, o Sr. Deputado Paulo Núncio não fala já, esqueceu, arrumou completamente o impacto na dívida pública da distribuição de dividendos, que já percebeu que não há nenhum impacto. Aliás, a questão é muito clara, a variabilidade entre as duas posições de montantes de dividendos são, em termos de receitas do Estado, 36,45 milhões de euros, ou seja, mais precisamente 0,0001 do PIB, ou seja, não tem nenhum efeito sobre a dívida pública. Não tem nenhum efeito sobre a dívida pública. Por isso, esta questão, que era a questão que dava origem, chega só a uma conclusão. A redução da dívida pública para 99,1% não teve, do PIB, não teve nada de artificial nesta dimensão dos dividendos, porque não teve qualquer impacto percentual nos dividendos. Isto ficou claro nesta audição. Por isso, o proponente transfere a sua abordagem do impacto na dívida pública para a questão da capitalização das Águas de Portugal, que não tem nada a ver com o objetivo desta audição. Mas, mesmo assim, o que é bom referir, que mesmo com a distribuição de 100 milhões de euros de dividendos, os capitais próprios da Águas de Portugal no final de 2023 eram essencialmente os mesmos de que eram no início de 2023, ou seja, a distribuição de 100 milhões de euros de dividendos não alterou o montante dos capitais próprios da Águas de Portugal e permitiu uma redução de 272 milhões de euros do passivo das Águas de Portugal. Isto é, conseguiu-se conciliar aquilo, como disse muito bem, e quero aqui no final desta intervenção saudar a qualidade da sua abordagem nestas matérias técnicas e defesa, obviamente, deste equilíbrio que tem que haver entre as duas componentes, dizendo que conseguiu, não tendo qualquer impacto na dívida pública em termos de percentuais, conseguiu-se ao mesmo tempo manter os capitais próprios em 2023 no nível de 2022 e reduzir o passivo em 272 milhões de euros e manter os resultados transitados na ordem dos 930 milhões de euros. Isto foi o equilíbrio. Tudo o resto é uma vã tentativa de encontrar razões para aquilo que não querem reconhecer, que é, em 2023, a dívida pública reduziu 13,3 pontos percentuais do PIB, ou seja, foi o país da União Europeia com a maior redução da dívida pública e até agora não encontraram algo que não justifique, que não seja a boa gestão dos recursos públicos. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Também tenho que desligar o microfone, peço desculpa. Obrigado. E agora, para concluirmos esta audição, a palavra ao Dr. José Furtado. Dispõe até 6 minutos para as questões, a maior parte delas de sim ou não, portanto, os 6 minutos permitirão conter as respostas. Faça o senhor. Se me permitissem, a afastar alguns temas para me concentrar depois num mais substancial. A primeira tem a ver com a avaliação do Sr. Ministro Fernando Medina. Não tenho competência para isso e, portanto, nunca me passaria pela cabeça qualificar o Sr. Ministro Fernando Medina relativamente às suas competências e, portanto, basicamente, em momento algum o fiz. Acho é que eu escolho quem tem capacidade para me avaliar. Foi o que eu referi. Outro tema que é colocado, que se era errado o acionista. Não sei se foi o deputado que colocou,
se foi errado o acionista pedir 150 milhões. Mas foi um tema, é outra questão que é, como digo, se estamos perante um quadro de subjetividade e de posicionamento de cada um na sua profissão. E, portanto, também não me compete referir que o acionista é errado ao pedir 150 milhões. Tem o seu quadro de referência, pede, eu, do meu lado, considero que é inapropriado num contexto em que se está com um quadro que eu dominava, com a informação privilegiada que eu tinha de gestor. E, portanto, também não qualifiquei o acionista, nem posso fazê-lo. Relativamente a uma outra questão que é colocada pelo Sr. Deputado Paulo Núncio, que tem a ver com se estávamos os 55 versus os 100. Ora bem, estamos a falar de dois produtos completamente diferentes, como o Sr. Deputado bem sabe. 55 milhões, que foi a nossa proposta, é tesouraria, de uma forma geral. Portanto, basicamente, eu tenho essa responsabilidade para, com o acionista, de entregar 27 milhões e meio sólida, firme, relativamente aos resultados do ano findo, e tenho uma previsibilidade de ter resultados compagináveis com os anteriores e que geram o mesmo tipo dessa avaliação, eu diria que, um bocado grosseiramente, de tesouraria, perante as responsabilidades iminentes que eu tinha, eu descontava-as de imediato. E, portanto, estava dentro do meu quadro de referência. Os 100 milhões é outro produto. Os 100 milhões é um produto que tem a ver com, que me refere que foi-me pedido 150 ou 100, porque não voltava e, portanto, significa afetava-me o balanço de forma estrutural. E eu não entendia que não devia fazê-lo. E leva-me a outra questão, e teria que ter as consequências disso, naturalmente, na medida em que, se eu me bati uma semana por esse meu princípio de boa gestão, obviamente que estava em fim de linha. E o e-mail que é aqui aludido mostra bem que eu estava em fim de linha. Que a relação acabou. Que a relação, se não tivesse havido o compromisso do Primeiro-Ministro de fazer um aumento de capital, o senhor teria sido emitido com a exigência do Ministro das Finanças. Surgia-nos uma deliberação unânime por escrito, uma determinação do acionista para entregar, tinha duas hipóteses, entregava ou saía. E, obviamente, que eu tinha que sair. Aliás, esse desapego que eu tenho nas funções públicas ficou bem evidenciado, e já agora eu gostava de salvaguardar, quando mudou o ciclo político. Quando mudou o ciclo político, apresentei-me junto da Sra. Ministra e coloquei o meu lugar à disposição e acordámos a minha saída. Mas essa clarificação é muito importante, Sr. Presidente. Essa clarificação é muito importante. É a primeira vez que o diz. Ter-se admitido Paulo Núncio, se... eu não lhe dei a palavra. Eu sei que sabe, só para clarificar. Era ter-se admitido se... Senhor Deputado, eu não lhe dei a palavra. A exigência do Ministro das Finanças não tivesse sido acompanhada do compromisso do Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Ora bem, o tema do desapego, de facto, penso que quem exerce funções públicas tem que ter este desapego. Os temas eu só concluiria com o Sr. Deputado relativamente às questões que refere, de que a magia dos números, que bateu tudo certo, e de facto há aqui um hiato de um ano, e de facto a comparação de um ano para o outro, os resultados líquidos do grupo foram 100 milhões e saíram 100 milhões, e portanto significa isso dá zero. Pois. E, portanto, o que está em causa, como lhe digo, é estrategicamente se faz sentido um grupo como este entregar 27 milhões em abril e, em dezembro, entregar mais 100 milhões. E é esta a questão que está em causa relativamente que é o meu fundamento. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Dr. José Furtado, por esclarecimentos que prestou a instâncias das senhoras e senhores deputados. Aos senhores deputados, obviamente, agradecer também as questões colocadas. Esta audição está encerrada. Recordo que amanhã, também a requerimento do Grupo Parlamentar do CSPP, começaremos às 15 horas com a audição do Sr. Presidente da NAV. Eu antecipo desde já e agradeço. O Sr. Vice-Presidente Pedro Coelho presidirá essa audição, porquanto um compromisso com o Sr. Presidente da Assembleia da República me impedirá de estar às 15 horas. Senhoras e senhores deputados, Dr. José Furtado, muito obrigado. Está encerrada a reunião a todos. Continuação do voto.